E aí hoje tem mais de 50 milhões de visualizações nesse tempo todo, né? Então é um número bom. E a persistência, né, Bruno? Também tem Persistência. isso. Se eu Se eu tivesse tiver. desistido, se eu não É. tivesse continuado, né? Falar, não, ninguém quer ver isso aqui, cansei. Chegamos ao quinto episódio do UFAcast, o podcast da UFAC Brasil para os analistas clínicos. Eu sou Luciana Chavasso, também com minha colega Ana Carolina Caetano. Receberemos aqui um multiprofissional de extrema importância nas análises clínicas, que contribui decisivamente na nossa área, criando conteúdo de qualidade há mais de 10 anos. O tema do nosso bate-papo descontraído de hoje é o biomédico e as análises clínicas. Ele que tem um podcast também e é pai do Pedro, de 8 meses, que é uma fofura, e esposo da Carolina. Então, Carol, conta para nós quem é o nosso convidado da vez. Gente, olá ouvintes, eu estou muito feliz hoje que nós temos aqui um profissional de grande relevância nas análises clínicas. Como novembro foi comemorado o Dia do Biomédico, hoje nós temos a presença dele, que é biomédico, é especialista em hematologia e hemoterapia, mestre em biologia da relação parasita-hospedeiro, é coordenador e docente de pós-graduação. Ele é criador do blog Biomedicina Padrão e do Biomedcast. E ele chegou aqui, gente, quando tudo ainda era mato. Recebam com muito carinho Bruno Câmara. Obrigada, Bruno, pela presença. Isso, prazer é meu. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Espero contribuir com o podcast de vocês. Tudo bem-vindo, Bruno. Uma alegria que você Obrigado. Bruno, você mesmo conta no seu blog que o seu início, da sua profissão, foi meio aventureiro. Que você ingressou sem ter muito conhecimento sobre o curso e sobre a profissão, mas que não demorou muito para se encantar pela biomedicina e trazer essa paixão ao público, né, através do seu blog. Então, Bruno, apresente-se para os nossos ouvintes, contando um pouquinho quem é o Bruno no rol das análises clínicas. E também conte um pouquinho da sua trajetória até aqui como biomédico. Bom, então vamos lá, né? Eu sou biomédico, né? Entrei na biomedicina em 2008. Como eu falei, eu não sabia direito o que era o curso, né? Mas eu sabia que eu queria algo na área de biológicas, mais voltado para a área da saúde, né? E aí descobri que existia essa profissão e tentei me aventurar aí, né? Ganhei a bolsa do ProUni, falei, vou fazer, se eu não gostar, depois eu troco, né? E ao longo do caminho, eu gostei, fui gostando bastante do curso, né? E continuei, não parei mais, né? Dentro da biomedicina. Então, foi lá, inclusive, durante a graduação, né? Que eu criei um blog, né? Chamado Biomedicina Padrão, que hoje é bem conhecido, né? Graças a Deus. Dá trabalho bastante fazer, mas foi durante a graduação ainda, quando eu era estudante, lá no comecinho, eu comecei a publicar coisas lá nesse blog e outras pessoas foram acessando, né? Terminei a graduação e aí eu fiquei sabendo que existia, né, um programa de residência multiprofissional e vi que tinha vagas aqui para Goiânia, onde que eu tô, né? E que tinha vagas em hematologia, que era uma disciplina que eu gostava bastante. E aí eu resolvi fazer o processo seletivo e consegui ser aprovado. Então, depois da graduação ali, passou um ano, eu já entrei na residência multiprofissional e fiquei 2 anos no Hospital das Clínicas da UFG como residente, né? E aí, apesar da residência ter sido em hematologia e hemoterapia, acabou que lá a gente ficava muito no laboratório clínico, então a gente fazia rodízio todo mês, ficava numa sessão. Então, era de hematologia, mas eu fiquei na bioquímica, micro, hormônios, imuno, parasita, uroanálise, né? Então eu vi toda a parte das análises clínicas e teve sim um enfoque maior no banco de sangue, na hematologia, mas eu também participei de tudo, né? O que foi muito bom para a minha formação. E aí, depois que eu acabei a residência, eu sabia que eu queria dar aula, né? Foi sempre um desejo meu. E a residência me deu o conhecimento que eu gostaria de ter para começar essa busca de dar aula, né? Então, eu conversei com alguns professores que eu já tinha conhecido, né, nesse tempo de blog, dei muita palestra, né? Então, fui fazendo muitos contatos e acabei conseguindo uma vaga para professor numa faculdade próxima aqui de Goiânia, né, para dar aula de hematologia, parasitologia e imunologia.
E aí comecei então a dar aula, né, apenas com a residência, mas um mês depois eu já comecei o mestrado também, que era outro sonho meu fazer. Então eu juntei dar aula e mestrado ao mesmo tempo, só que chegou um momento que eu tive que escolher, porque ou eu terminava o mestrado ou eu ficava só na aula, né? E eu optei por terminar o mestrado, que para mim era mais importante, né? Eu conseguia me manter sem o trabalho, então eu terminei o mestrado, tinha que fazer umas disciplinas e tudo mais, e acabei então finalizando o mestrado, saindo lá da faculdade. Só que aí no finalzinho do mestrado eu ainda consegui pegar um processo seletivo da UFG para professor substituto na faculdade de farmácia, inclusive, e aí lá era oferecido, né, tanto para biomedicina quanto para farmácia, hematologia e líquidos corporais. Então eu entrei lá para ficar um ano fazendo, ajudando lá nas aulas, né, com os professores que já eram de lá, né? Então eu participei mais da parte das aulas práticas, né, de ensinar no laboratório e tudo mais. Então, depois disso, eu comecei a formalizar mais a minha empresa, né, o blog Biomedicina Padrão, comecei a criar cursos, mais conteúdo, apostilas, né, e é uma das grandes fontes de rendas minhas hoje, né. E aí, então, nesse meio tempo eu casei, né, como vocês falaram aí, e a minha esposa também é biomédica, e ela fazia o mestrado, né, e aí no doutorado surgiu a oportunidade para ela fazer o doutorado de sanduíche. E aí lá vamos nós para o Canadá, né, deu tudo certo, encurtando a história que é bem comprida, mas deu tudo certo, a gente chegou lá e ficamos um ano no Canadá. E nesse meio tempo lá, né, eu consegui um emprego como assistente de pesquisa num laboratório de uma pesquisadora que trabalhava com hematologia, né? Então, fiquei 6 meses lá trabalhando, né? Infelizmente a pandemia veio, intrometeu um pouquinho aí, não deu para eu ficar os 6 meses completos, né? Mas eu trabalhei, recebi em dólar, né? Foi maravilhoso. E aí, ano passado, a gente voltou, né? Porque é obrigado a voltar pela CAPES. E aí eu comecei, então, eu era coordenador também de um curso de especialização em hematologia, só que aí eu saí dele também, né? Eu dava aula e era coordenador, eu saí, e agora eu estou focando só na minha empresa, que é o Biomedicina Padrão, né? Então tem cursos, inclusive um curso de análises clínicas para residência e concurso, outros cursos livres, né, de hematologia, uroanálise, parasita, que eu estou terminando de fazer. Então hoje eu estou mais nessa parte de produzir conteúdo, né, principalmente de cursos online, para ajudar o pessoal que está querendo estudar e está querendo passar na residência e no concurso, né? Então, isso tudo que eu falei para vocês é de 2008, até hoje, né? Mais de 10 anos aí trabalhando, né? Tentando achar meu lugar aí no mercado de trabalho, né? Ah, isso é muito bom, sabe, Bruno? Que expande até a visão dos estudantes e dos profissionais que estão chegando, que pensam que talvez análises clínicas e bancada é o único caminho. A gente fala isso aqui muito, né, Lu? Inclusive nos outros episódios, a gente trouxe profissionais de inovação. Então, assim, a gente tem uma gama de possibilidades dentro da profissão que muita gente nem imagina que nós temos, né, Bruno? É. E um ponto que você colocou muito foi sobre o blog Biomedicina Padrão, que teve o início lá em 2009. Eu, como biomédica, eu entrei em 2012 na faculdade e a biomedicina ainda era pouco conhecida no meu meio familiar, no meu meio de amigos. E o blog Biomedicina Padrão foi muito importante para eu conhecer as áreas da biomedicina. Você publicava lá vagas, então era uma bíblia mesmo que eu utilizava, adorava, era um blog assim, né? Gosto, mas como estudante, na época, era o norte que Uhum. eu tinha, sabe? Que bom. E Bruno, como foi a ideia de iniciar esse blog lá em 2009? Porque se eu entrei em 2012 na faculdade, pouca gente conhecia a biomedicina, imagina em 2009, né? Como é É. que foi como é que surgiu essa ideia da criação do blog? Bom, tipo assim, eu peguei um boom, né, que estava tendo no Brasil de criações de blog, né? Então, não sei se vocês se lembram, né? Mas lá nessa época, 2008, por aí, assim, surgiu ainda tinha o Orkut, o Facebook estava chegando no Brasil, estava chegando o Twitter, e começou aquela moda de blogs, né? Então, tinha blog de humor, blog de moda, blog de outras coisas. E aí eu entrei na faculdade, né, e vi que
fazer um blog era uma forma de se comunicar, né? Então, eu vi que estava sendo uma tendência, criei esse blog, eu já tinha um conhecimento de informática, né? Eu tinha feito um curso de 2 anos, técnico de informática, né? Mas que aprendi tudo lá. E aí eu criei esse blog lá, mas sem muita ambição. Foi mais para o pessoal lá da minha turma. Eu ia pesquisando as coisas que eu achava na internet. A internet banda larga também estava engateando no Brasil, né? Não tinha como é hoje, né? Todo mundo com celular na mão, internet o tempo todo. Então, eu comecei esse blog, né, para falar assim, dia tal vai ter aula, né, vai ter prova, o material é esse aqui, se vocês quiserem, achei esse vídeo legal lá no YouTube para vocês assistirem, para reforçar o estudo, e fui colocando para os meus amigos, né, eu lembro que eu até imprimi a URL, né, o endereço do blog lá, entreguei de um a um lá para os meus colegas, né, para eles acessarem, mas a maioria nem deu muita bola. E aí, foi isso, né? Eu fui criando, fui colocando conteúdo, e aí eu fui vendo, nossa, aqui, né, é um bom local para colocar, né, mais coisas importantes da biomedicina. E aí eu fui acrescentando novos conteúdos. O que me ajudou muito foi o Twitter, né? Então, lá no Twitter, no começo, eu seguia muitas pessoas que faziam biomedicinas ou já eram biomédicos, né? Então eu seguia, curtia lá as frases das pessoas, seguia os perfis e eles me seguiam de volta, né? E aí eles viam que eu publiquei o link e acessavam. E aí isso foi, né, gerando um acesso que eu fui vendo, nossa, pessoas de outros locais do Brasil estão acessando esse conteúdo aqui, ou seja, tem interesse por esse conteúdo, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui, né, aprimorando o que eu colocava lá, né, de conteúdo. Hoje, para eu escrever um post, eu leio muito, né, porque eu vi que muitas pessoas usam para fazer trabalhos de faculdade, então eu não saio colocando qualquer coisa lá. Se você pegar os primeiros posts, era meio que copia e cola de outros locais, né? Eu não tinha esse conhecimento da importância, né, de não sabia o que era plágio, e aí aos poucos eu fui aprendendo isso, né, e hoje é um processo bem mais complexo para eu publicar um texto lá, né, de algum assunto, de alguma matéria. Mas então foi isso, foi primeiro para ajudar meus colegas de turma e depois que eu vi que tinha interesse por outros locais, né, outras pessoas do Brasil, aí eu fui colocando mais coisas e aí um diferencial que eu creio que possa ter sido foi começar a entrevistar profissionais, né? Então, eu conheci um biomédico perfusionista, eu falei, você não topa dar uma entrevista aqui para o blog, para falar como que é, né? Porque a gente não tinha noção do que era essas áreas diferentes das análises clínicas, principalmente, né? Inclusive, eu lembro que o meu primeiro entrevistado foi o Dr. Bactéria, né? Que era o mais famoso da época, né? Até hoje está na Sim, televisão aí. Então, ele foi o primeiro entrevistado, topou na hora e tal. E aí eu fui buscando outros profissionais, né, para entrevistar. E aí os outros profissionais também divulgavam o blog e acabou que virou uma bola de neve que chegou até hoje, né, que muita gente acessa. Viralizou, né? É, demorou um pouco, assim, não foi tão rápido, né? Eu comecei em 2009 e aí lá para 2011 que o trem engrenou mesmo assim, né? E aí hoje tem mais de 50 milhões de visualizações nesse tempo todo, né? E aí hoje tem mais de 50 milhões de visualizações nesse tempo todo, né? Então é um número bom. E a persistência, né, Bruno? A Também tem persistência. isso. Se eu Se eu tivesse tiver. desistido, se eu não tivesse É, continuado, né? Falar, não, ninguém quer ver isso aqui, cansei, quero fazer outra coisa, né? Talvez eu não estaria aqui hoje. Essa palavra, né, Carol, é uma palavra que a gente escuta aqui desde o primeiro episódio com a nossa primeira convidada, persistência, né? A gente tem reparado que é uma característica de todos os profissionais de destaque que vem passando por aqui. Não é É, do dia, o sucesso não vem assim, né? A gente tem que persistir, é, dá muito trabalho, né? Eu imagino produzir conteúdo desse jeito hoje em dia, né? Que a gente tem que estar com tudo muito embasado cientificamente. Então, é. Imagina se eu tivesse escutado, né? Todo mundo que falava, não, por que você escolheu biomedicina, né? Faz outra coisa, ainda mais análises clínicas, né? Pelo amor de Deus, não ganha nada. E eu consegui filtrar isso, continuei trabalhando, né? Fazendo as minhas coisas e consegui continuar aí chegando até hoje, né? maravilha, a gente agradece.
Bom, como vocês mesmos falaram, o curso de biomedicina é um curso relativamente novo, né? Criado no final da década de 60, se não me engano. E desde sua origem, o curso passou por diversas modificações curriculares, né, no sentido de ampliar as habilitações, e com o objetivo final de qualificar os profissionais, né? E certamente você pegou e acompanhou parte dessas mudanças e do crescimento da sua profissão. Então, na sua opinião, quais foram os principais desafios nessa trajetória, nessas mudanças? Eu acho que da minha época, né, quando eu comecei na biomedicina para hoje, a principal área que foi incluída e que trouxe assim, um burburinho que hoje, até hoje traz é a biomedicina estética, né, que ela começou lá em 2011. E assim, muitos biomédicos eram contra, falavam, mas para quê, né? O que biomédico tem a ver com estética? E aí a classe meio que ficou dividida, né? E aí, hoje já está bem consolidado dentro da profissão, mas ainda tem aqueles embates com a medicina, né? Que de vez em quando um conselho vai lá e fala, não, vocês não podem fazer isso, e aí vai aquela briga na justiça, mas é uma habilitação do biomédico, né? Então, desse tempo que eu estou assim, acho que essa área da estética foi a que mais, né, trouxe aí uma revolução para a biomedicina. Inclusive, muitas pessoas hoje vêm para a biomedicina por causa da estética, né? Que foi o padrão das pessoas que faziam biomedicina, que escolhiam biomedicina, mudou bastante, né? Incluindo essas pessoas que queriam, né, ter esse nível superior, fazer a pós-graduação para começar a fazer esses procedimentos que precisavam de um conhecimento maior, né? E aí também dentro das análises clínicas, né, falando dela, a automação eu vi demais, né, na faculdade. Eu aprendi muita coisa manual, mas de lá para cá muita coisa mudou, né? Muitos exames vieram sendo automatizados. Então é até difícil pensar hoje num laboratório que não tem um aparelho de hemograma, por exemplo, né? Ou pelo menos um semi-automatizado de bioquímica. Mas é algo também que veio para ficar, né? E as pessoas, os profissionais que estão se formando, que não se atentarem a isso, ou aqueles que já se formaram há mais tempo, né? Se não se atualizarem e se adequarem a esse novo mercado que está surgindo aí, né? No diagnóstico no Brasil, de maneira geral, né, vai acabar ficando para trás, né? Então, o diagnóstico por imagem também é um que vem crescendo bastante na biomedicina. Então, eu acho que com a internet, com a divulgação do que o biomédico faz também, né, mais oportunidades vão aparecendo, mais campos, né, de atuação vão se abrindo para a gente. E também a pandemia trouxe, né, esse Principalmente nessa conhecimento do parte do profissional, diagnóstico né? molecular, né? Hoje você vai em qualquer lugar, todo mundo pelo menos sabe falar PCR, né? Antigamente, né, o pessoal achava que era parada cardiorrespiratória. Então, hoje a gente já pode falar, e teve a Jaqueline Góes, né, que sequenciou o genoma do vírus aqui. A área de pesquisa científica, né, dentro da biomedicina está muito relacionada, né? Então, a gente tem muitos biomédicos pesquisadores que trazem de vez em quando, o nome da biomedicina à tona para a sociedade ver, né? E eu acho que é só melhorando agora, né? Exato, Bruno, é isso mesmo. A gente, com a pandemia, ela trouxe caminhos, e é isso que você falou, a gente tem que saber acompanhar o mercado e entender essas tendências para que a gente consiga se adequar e não ficar para trás, né? Eu falei isso com a Marbem outro dia no nosso primeiro episódio, que o mercado anda e a gente, se não prestar atenção, a gente é engolido por ele. Então, assim, estar em constante desenvolvimento. E aí, um ponto da sua trajetória que me chamou muita atenção foi a residência multiprofissional. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo para entrar na residência, o que é a residência, para os profissionais que nos escutam. Bom, a residência multiprofissional é uma pós-graduação, né? Então, quem faz é recém-formado ali, principalmente, né? Então, foi criado pelo governo, né? Há uns 15 anos, talvez, para pegar esses profissionais que estavam saindo para o mercado de trabalho e dar um treinamento a mais para eles, porque foi visto que as faculdades não estavam conseguindo formar os profissionais com o conhecimento que estava sendo exigido, né? Então, foi criado esse programa de residência multiprofissional,
é muito inspirado na residência médica, que já existe há mais de 50 anos no Brasil. E aí, então, como o nome diz, né, é uma residência, a gente quase mora no hospital ou no serviço de saúde, né? São 60 horas por semana. Então, essa pós-graduação, ela tem uma carga horária de 5.760 horas, né? Isso daí, como eu falei, em 2 anos, 60 horas por semana, e tem uma bolsa, né, que ajuda bastante, porque a gente não consegue fazer outra coisa da vida a não ser a residência. Então, ano que vem, né, em janeiro, pertinho já agora, né, vai estar R$ 4.106, né? Então já aumentou bastante da época que eu fiz para agora, né? E aí essa residência, ela é focada muito na parte prática, são 80%, né, da parte prática que a gente trabalha, é o ensino em serviço, a gente está lá no campo de serviço, trabalhando e aprendendo ao mesmo tempo, e 20% de atividades teóricas, aí pode ser aula, pode ser um seminário, pode ser uma discussão de caso clínico, né, e as atividades vão variar muito de cada residência, né. Então, para entrar, né, para fazer a residência, né, existe um processo seletivo, não é qualquer um que pode fazer, e também é bom deixar claro que não é obrigatório, é mais uma possibilidade para quem quer se especializar, né? Porque tem muita gente que acha, para eu ser biomédico eu tenho que fazer a residência obrigatoriamente? Não, mas é uma possibilidade boa, muito boa a mais, né? E aí, para entrar, você faz geralmente uma prova de conhecimentos de saúde pública, mais conhecimentos específicos da profissão, e uma análise de currículo. Esse é o modelo, digamos, mais comum de serviço nos editais, né? Mas pode ter entrevista, pode ter prova prática, pode ter, sei lá, prova discursiva, né? Então, dependendo do edital, vão ter algumas modificações, mas geralmente é uma prova e uma avaliação de currículo. E aí, se você for aprovado, né, dentro das vagas, você consegue entrar na residência e no final você sai como especialista naquela área que você fez a residência. Então, uma das mais conhecidas para a biomedicina, por exemplo, é a de diagnóstico por imagem no Sírio-Libanês, que todo ano são ofertadas 8 vagas. Então, é um processo de renovação ali muito grande, né? E todo ano sai residente e entra residente. Então, quem tiver interesse aí, está no último ano, né, por aí, pode já ficar atento, porque todo final de ano vai abrir edital, vai ter prova, vai ter processo seletivo, para começar em março, né? Todo ano, o início do ano letivo ali é em março. E aí, todo ano, pessoas residentes se formam e outros entram, né? E o ciclo vai se renovando aí cada vez mais. Então, a residência veio muito para quebrar aquele paradigma de eu não tenho experiência, mas a empresa me pede experiência. Como que eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade para eu ter Um ciclo experiência, né? vicioso, né, Bruno, que a gente se E aí a depara. residência quebra isso completamente, porque ela te dá a experiência que o mercado pede, muito além disso, né? Com você sendo recém-formado ainda, né? Que a maioria das pessoas que passa são recém-formados. Então é muito bom, eu recomendo. Infelizmente não tem vagas para todo mundo, mas eu recomendo bastante que quem tiver oportunidade, pelo menos tentar passar. Muito bom. Também recomendo, até porque eu fiz também esse programa de residência. Na minha época, eu chamava Programa de Aprimoramento Profissional, a gente chamava de PAP, não sei se é o mesmo, deve ser, porque é brasileiro. Eu entrei na residência em 2007 e fui fazer em São Paulo, no Instituto da Flux, e minha área foi psicologia. Eu fiquei 2 anos no Flux fazendo psicologia em fonte. E é exatamente o que você falou. 2 anos respirando psicologia. Ali a gente passeava também no departamento de patologia, rodava na EMAC, um pouco, mas o foco realmente foi psicologia. E, assim, foi um diferencial enorme, porque eu tinha já matriculado no curso de especialização, só que eu tive uma visão muito teórica e eu precisava da prática, principalmente na CITO, né? A gente precisa dessa vivência de lâminas, e ali foi maravilhoso, conheci pessoas maravilhosas que, com tanto conhecimento que eu adquiri em 2 anos, eu comecei a ter vontade de passar esse conhecimento. Foi que eu despertei para fazer o mestrado, dali mesmo já emendei o mestrado e já tive essa vontade. Nunca tive vontade de dar aula, mas ali eu despertei, porque Que gente, eu legal. preciso passar isso, que é muito maravilhoso. É bom Eu super demais. recomendo.
E muita gente não sabe, né? Então, eu achei super bacana você contar isso ali no blog também e a gente divulgar, porque é uma possibilidade do Brasil inteiro, né? As vagas Uhum. realmente são poucas, né? Lá no nosso caso eram 2 vagas anuais, mas alguém entra, né? Tem que É, dedicar, vai alguém entrar. vai entrar, né? Por que não você? Exatamente. Bom, pessoal, a gente tem visto, né, acompanhado, que a biomedicina, a cada ano, ela se consolida mais. Né? E o número de alunos e profissionais vem aumentando em todo o país e aumenta também o número de biomédicos atuando no SUS, né, o que mostra uma firme atuação dos conselhos, né, no sentido de trabalhar para incluir os biomédicos nos programas de atenção básica à saúde, que até pouco tempo não tinham. Então, como você vê toda essa evolução? Como você define o atual momento dos biomédicos no Brasil? Olha, no cenário atual, eu acho assim que a gente está muito, muito melhor, avançou demais em relação a quando a profissão foi criada ou quando foi conquistado o direito de exercer as análises clínicas, né? E hoje a gente tem muitas áreas de atuação, né? Então, quem está na graduação tem a oportunidade de conhecer muitas áreas diferentes, né? Que foram sendo incorporadas na biomedicina ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente está num momento bom. A pandemia, infelizmente, é algo ruim, mas né, para a profissão trouxe uma visão, uma visibilidade um pouco maior, né? Vi vários biomédicos sendo entrevistados em programas de TV, né? O Rafael Rangel estava nos principais canais, né, do Brasil. Então, isso é bom para mostrar para as pessoas, né, que a gente existe, não está só no laboratório, né? Apesar de ser o nosso principal ali, ambiente de trabalho, quase ninguém vê, né? Mas eu também vejo um pouco de preocupação em outro sentido, falando mais do lado de universidades e faculdades, né? Porque a gente viu agora, né? Tá vendo um avanço dessas faculdades, desses cursos com a modalidade totalmente à distância, né? Ou eles chamam de híbrido, e a qualidade dos cursos, né? Eu estou percebendo isso, está caindo bastante. Então, se a gente não se atentar para isso, né? Não tomar alguma atitude, mudar as diretrizes curriculares nacionais, fazer alguma coisa, pode ser que daqui a um tempo a biomedicina deixe de existir como ela é hoje, né? Muitos profissionais estão saindo sem o conhecimento necessário para exercer a profissão, né? As análises clínicas estão fazendo estágio online, né? Então, assim, são coisas que a gente nunca imaginaria que estaria passando. Não só por causa da pandemia, a pandemia trouxe isso para todo mundo, mas aquela instituição que realmente quer fazer algo bem feito, né? Deu um jeito de se adaptar e conseguiu manter a qualidade. Mas a gente vê surgindo muitas faculdades, né, até algumas duvidosas, oferecendo cursos que a gente não sabe nem como foi aprovado pelo MEC, e isso impacta diretamente na qualidade do profissional que sai lá na frente, tanto para a profissão, para o mercado de trabalho, né, para os exames que estão sendo feitos, porque vão ser profissionais com conhecimento um pouco mais, né, baixo, e também para a profissão, né, para o biomédico, pode ser que, por exemplo, algumas áreas deixem até de existir, né? Então, claro que eu estou pensando num cenário bem assim, né, ruim, mas se a gente não, né, se atentar para isso, a gente pode perder tudo que a gente conquistou até hoje, né? Então, não sei se tem a ver com o conselho, eles tentam, né, de alguma forma amenizar isso, criando resoluções para garantir que a qualidade dos cursos sejam mantidas, mas tem muita coisa que depende mais do MEC, né, do Ministério da Educação, e eles não têm poder sobre isso, sobre as faculdades, né? Então fica nesse embate. Então, tá nesse cenário. A gente está num cenário bom, mas o nível está caindo dos profissionais que estão chegando, né? Tem os bons, sim, claro, né? Mas de maneira geral, lá no blog mesmo, pelas dúvidas que surgem, pelos comentários, por tudo, eu vejo que o pessoal não está sabendo direito, né? O que que é a profissão, como trabalhar, estão meio perdidos mesmo e até meio desamparados da própria instituição de ensino, que deveria dar toda a base, né, para eles se formarem bons profissionais. Então, eu fico com essa preocupação. A gente está num bom cenário, mas pode, né, piorar um pouquinho
mas a minha esperança... É isso, Bruno. E eu vejo assim que como você já é um biomédico experiente, né, na área e teve toda essa trajetória de levar informação para os biomédicos, eu acho que você é uma referência para os estudantes de biomedicina do Brasil, isso é indiscutível. E nós temos muitos estudantes de biomedicina que nos escutam, que acompanham a OFAC. Então, eu queria aproveitar esse momento para que você dê dicas para esses estudantes que vão se tornar profissionais biomédicos há pouco tempo, para aqueles que querem seguir nas análises clínicas, o que eles podem fazer para se tornar bons profissionais e conseguir destaque na área? Bom, eu falaria assim de maneira bem resumida para aprender automação, né? Eu acho que hoje um biomédico tem que saber dominar todos os equipamentos ali, né? Pelo menos os mais conhecidos, saber todas as metodologias que esses equipamentos operam ali. Às vezes o equipamento tem mais de uma metodologia, né? Nefrometria, turbidimetria, quimiluminescência. Então, o profissional hoje tem que saber essas novas tecnologias, novas metodologias que estão sendo utilizadas no laboratório, né? Por exemplo, pode ser que daqui a um tempo seja mais normal fazer biópsia líquida, né? Para detectar ali as células, o material genético tumoral. Então, assim, a gente tem que estar atento às novidades para a gente não ser engolido aí e ficar para trás, né? Então, quem está na graduação ainda, eu falaria para focar muito em aprender, né, como trabalhar com automação. Não quer dizer que você vai ficar sem emprego, né? Porque para operar um equipamento, para saber como que ele funciona, né, você precisa de conhecimento, né, e precisa de um ser humano, né? O equipamento nunca vai substituir o cérebro. E também não adianta querer lutar contra isso, porque já está aqui, a automação já chegou, tem laboratório que é tudo automatizado, né? Desde a triagem, lá da separação das amostras, né, até a liberação dos resultados que não estão alterados ali ou não são críticos, né? Então, assim, se a gente não souber isso, né, vai sofrer um pouquinho no mercado de trabalho tentando aí uma vaga mais menos qualificada, digamos assim, né? Às vezes, inclusive, tem muito biomédico hoje tendo que trabalhar como técnico porque não teve um bom conhecimento nessa área. Então, eu diria, né, foca bastante na graduação, no conteúdo que já é obrigação de todo mundo saber, né? Mas também nessa parte da automação que muitas vezes na faculdade a gente não vê. Então, provavelmente você vai ter que buscar fora, né, cursos extras, ou depois fazer uma pós-graduação num local que tenha prática, né, porque isso é muito importante para você poder atuar, né. Então, eu acho que essa seria a minha maior dica para quem está aí na graduação ainda e que ainda dá tempo de correr atrás de aprender isso, né. A gente vê muitos artigos assim, automação vai tomar o seu emprego, É, a automação está vindo aí, então assim, eu acho que essas dicas são valiosas, sabe, Bruno? Porque como você disse, o equipamento não vai substituir um cérebro e antes de tudo nós temos pessoas envolvidas no processo, né? é. Então o fato de tomar decisões, ele é muito Resolver importante. problemas. Isso, Uhum, exatamente, os processos, né? Entender os processos é muito importante e realmente os equipamentos não vai substituir isso. Perfeito. é. Mas assim, eles já tiraram, né? Se a gente for olhar, comparar com 20, 30 anos atrás, tiraram muitas pessoas de dentro do laboratório já, né? Porque você precisava de, sei lá, 20 pessoas para conseguir dar conta da rotina, né? Porque era tudo manual. Pipetavam até com a boca, né? Para ter uma noção. Exato. Hoje, né, o equipamento faz ali tudo. Você deixando ele calibrado, passou o controle, tudo ok, faz a rotina, depois libera o resultado, né? A gente ganhou muito tempo para focar no que realmente precisa, que é liberar o resultado com a melhor qualidade, assinar o laudo, né? Resolver esses problemas, conversar com o paciente. Então, aí que entra o profissional que sabe lidar com tudo isso, né? E se souber também manusear o equipamento, deu um probleminha aqui, arruma lá, né? É ainda melhor. Mas tem assistência técnica para isso, né? Não precisa se preocupar que você não vai ser um engenheiro de equipamento, né? Mas você tem que entender como que ele funciona, né? Até isso, né? Porque quando a gente entende, por exemplo, no mestrado eu tive muito isso,
um aparelho estragava e eu me via ali em frente a um HPLC e eu precisava resolver, porque até o técnico chegar eu ia perder meu dia todo, minha amostra toda. Então, a gente vai perdendo medo de mexer, porque realmente dá medo, e a partir do momento que a gente vai entendendo, né? Então, é interessante a gente aprender essa questão do equipamento. Hoje, no laboratório, quando eu recebo os técnicos, às vezes eu mesmo já faço o diagnóstico, deixo com eles, porque é a função, mas a gente sabe, né? Inclusive orientar e acho que tem que ter esse relacionamento aí com os aparelhos que, infelizmente, os cursos de graduação não conseguem, né, dar esse suporte. É muito difícil. Muito difícil achar uma faculdade que tem. Algumas têm até na época do estágio obrigatório, elas têm alguns equipamentos, tal, mas nas aulas práticas, por exemplo, ou mesmo na aula, né, os professores ensinam como que tudo funciona ali, tal, interpretação dos exames, mas fazer mesmo a operação do equipamento fica muito... Realmente. Bom, pessoal, falamos do passado, falamos do presente, e agora eu queria que você projetasse, Bruno, o futuro das análises clínicas. O que esperar nas análises clínicas daqui a 5 anos, né? Pensando aí que a gente está passando por um momento meio turbulento, de muitas incertezas, tabelas congeladas, exames saindo do campo laboratorial, muita disputa nesse sentido. O que é que nos aguarda aí no futuro próximo? Então inclusive tem a modificação da RDC 302, né? Que trouxe muitas mudanças aí polêmicas, né? Que pode fazer com que os exames fiquem, né, mais fáceis de ser colocados em outros estabelecimentos e possivelmente perder a qualidade, né? Não sei ainda ao certo se isso é bom ou ruim, essa nova proposta aí de RDC. Mas, assim, eu acho que o futuro, se a gente for pensar, eu penso muito em inteligência artificial, né? Hoje já existem alguns equipamentos, por exemplo, tem um de leitura de lâminas, né, que ele já classifica todas as células de acordo com as características morfológicas. Claro que ele não consegue fazer tudo, mas ele separa ali, faz uma triagem, a gente vai lá e só fala, realmente, isso é uma célula tal, ou é um monócito, é um linfócito tal, você vai lá e muda manualmente, mas ela faz o trabalho mais grosso de fazer a microscopia e de classificar essas células, né? Então, eu já vi vários artigos em todos os setores de técnicas unindo a inteligência artificial com alguma técnica laboratorial, né? Uma leitura de placa de microbiologia, lá de cultura, feita por um microscópio que já conta as colônias, já vê qual que é a característica dela e já presume qual que é a bactéria ou as bactérias, né? Então, eu acho que, não sei se daqui a 5 anos, né, talvez fora do Brasil até aconteça, mas eu acho que esse é o futuro, assim, cada vez mais a tecnologia está entrando, né, dentro das análises clínicas. Outra questão que eu vejo muito, que já está acontecendo e que acho que vai ficar ainda mais, é a terceirização de exames. Muitos laboratórios hoje, né, por questão talvez financeira, que seja mais vantajosa, não estão fazem a coleta, mas terceirizam, sei lá, para o DB, para o Hermes Pardini, né, a maioria dos exames, ou esses próprios laboratórios compram os principais das cidades, e aí eles mandam todas as amostras para o NTO, né, para o Núcleo Técnico Operacional, sei lá, em São Paulo, em Brasília, para centralizar a realização dos exames em um local só, né? Então, não sei se a qualidade fica comprometida, acho que não, mas acaba que muitas oportunidades, quando a gente fala de profissional, né, pensando do nosso lado, vão acabar deixando de existir, né? E essas amostras vão tudo para um local e quem não tiver nessas cidades acaba que vai ter menos oportunidade ali de trabalho. Então, essa terceirização dos exames para laboratórios de apoio é algo, né, que já está bem presente no nosso dia a dia. Tem realmente alguns exames que precisam, porque a demanda no laboratório pequeno ali é baixa, nem compensa comprar um kit ou um equipamento para fazer, né? E essa questão também que a Luciana falou, né, dessas empresas agora, né, que estão trazendo algo que já existia, por exemplo, a imunocromatografia, e dando uma roupagem nova, né, embutindo um pouco de tecnologia
para oferecer aí para outros estabelecimentos, né? Então, de uma certa forma, é vantagem para o paciente que tem um resultado ali mais rápido, né, sei lá, na farmácia, no consultório médico, mas até que ponto isso vale a pena para utilizar como diagnóstico, né, para um critério de prognóstico, né? Então, ainda tem uma certa incerteza em relação a essas tecnologias. Inclusive, tem uma empresa que até lançou agora um aparelho que diz que faz um hemograma ali, né, no consultório, digamos assim, né? Então, eu ainda fico com dúvida, mas talvez é porque minha cabeça seja mais antiga, não sei, né? Mas eu acho que é o futuro essas tecnologias sendo aplicadas na área de análises clínicas. Realmente, eu também tenho muitas dúvidas, fico muito preocupada. É claro que a gente precisa evoluir, né? A tecnologia vem, é um caminho sem volta, mas até onde, né, a gente vai perder em termos de qualidade? É uma coisa que a gente vai ter que acompanhar aí nesses próximos anos. Eu acho que foi um diagnóstico muito bem feito, sabe, Bruno, do que poderia vir no futuro. É muito bom. Bruno, assim, nosso papo está riquíssimo e a gente vai chegando no momento agora do podcast que a gente chama de happy hour, que a gente quer conhecer um pouco de Bruno, além das análises clínicas, o Bruno além da profissão. E Bruno, você que é multitarefas, um profissional aí, biomédico, nas análises clínicas, está em blog, faz cursos. Qual é seu hobby, Bruno? O que você faz para relaxar, para dar uma desligada? Trabalho. Quando eu não trabalho, eu trabalho. Mas, assim, trabalho e descansando, carregando pedra, né? Descanso carregando pedra. Bom, assim, eu sou muito difícil mesmo para ter algo que eu gosto de fazer. Eu acho que se eu fosse pensar num hobby, eu falaria que é escutar música, né? Eu gosto muito de parar e realmente escutar a música, não escutar quando estou fazendo outra coisa, né? Então eu gosto de ver a letra, né? Às vezes cantar, mas assim, eu acho que quando dá tempo. Bacana. Eu fico feliz em ouvir isso, sabe? Ai, que você gosta de trabalhar. Porque aí a gente fica dentro da bolha, né? Porque às vezes a gente tem que justificar tanto isso, né? Nossa, mas você precisa parar. Gente, eu tô feliz, calma, eu tô produzindo, tá dando certo. E em vários momentos a gente se vê justificando, né? De uma coisa que a gente está aí no boom da carreira e a gente descansa realmente trabalhando, né? Por exemplo, estar aqui nesse momento pra gente é maravilhoso, a gente trabalha divertindo e conhecendo, enfim. Exatamente. Bruno, dá tempo de ler algum livro nessa loucura aí do dia a dia? Olha, só se for livro de hematologia, né? Mas eu já li alguns, né, que inclusive, deixa eu pegar aqui, eu gosto muito desse aqui, né, que minha esposa que comprou, mas a gente leu junto, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Porque não adianta nada a gente ganhar dinheiro e ficar brigando por causa do dinheiro ou não saber usar o dinheiro da forma correta, né? Então, não é um livro relacionado à biomedicina, né? Análises clínicas, mas é um livro que trouxe bastante insights para a nossa vida pessoal, né? Para funcionar tudo aqui em casa da melhor forma possível. Bacana. E é uma forma de ver o retorno também, né, Bruno? Que a gente trabalha, a gente quer ter retorno e saber aproveitar esse retorno. Isso é muito importante, muito bom. Bruno, você falou que gosta de ouvir música no seu tempo vago, que é raro, né? Qual música você gosta de escutar? O que toca no rádio do Bruno? No telefone, smartphone. Rádio ninguém tem mais, né? Smartphone do Bruno. No podcast, no Spotify do Bruno. No Spotify. Bom, eu não sou muito de escolher uma música assim, né? De tempos em tempos eu escuto uma na rádio ou um aleatório e falo, nossa, gostei dessa música. Aí eu escuto ela muito tempo. E aí eu sou muito de escutar indie rock, né? E folk também. Tem uma música que eu gosto bastante, que eu escutei bastante quando estava lá no Canadá, que chama Cherry Flavored, que é do The Neighborhood. É uma banda, nem sei, é em inglês, né? Nem sei se é americana, mas eu gosto bastante desse toque mais indie folk. É gostoso, sabe que eu escuto para estudar? Aquele Também dia que eu tô com dificuldade de concentração, eu boto ali para dar não sei, é relaxante, é gostoso, me ajuda. Eu não gosto de música muito agitada, eu gosto mais de calma, assim, né? Às vezes a pessoa acha que até que eu tô depressivo, mas é porque é o tipo de música que eu gosto mesmo. Também gosto, bastante.
Bruno, tem alguma frase para deixar para o pessoal, motivadora ou inspiradora ou nada disso? Tem uma que, inclusive, está na minha dissertação do mestrado, que eu coloquei lá, né? Que é assim, eu não sei quem falou, né? Não sei o autor, mas eu gostei bastante, que é aquele que não luta, né, para ter o futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier, né? Então, se você não sabe o que você quer, né? Tudo que vier aí você tem que aceitar. Então, é bom a gente batalhar por aquilo que a gente quer, né? Ótimo. Nossa, adorei. É isso mesmo, viu, Também. Bruno? É. Bruno, e seguindo nessa linha inspiradora, qual é o profissional que te inspira? Olha, aqui acho que eu vou decepcionar muitos ouvintes e biomédicos, porque eu não vou citar nenhum. De inspiração, né? Claro que, assim, eu admiro muitos biomédicos, alguns médicos, inclusive, que fizeram parte da residência, nossa, que eram professores também, mas ultimamente tem um designer, chama Chris Du. Ele é um designer americano que produz conteúdo no YouTube. E aí ele produz um conteúdo muito para as pessoas criativas. E como eu trabalho muito com essa parte da criatividade, né, na produção do conteúdo, ele me faz refletir bastante sobre o meu negócio também e sobre o marketing digital, que eu uso bastante, né, principalmente para o Instagram. Então, todo vídeo que ele coloca, eu assisto lá, né, ele tem uns insights bem legais, assim, e isso me inspira bastante para fazer o meu trabalho, né? Então, é esse designer americano que ele fala muito para o pessoal de design, mas eu acabo, tudo que ele fala é aplicável em qualquer área, de qualquer profissão, né? E eu consigo transformar isso para a minha profissão, para minhas atribuições, né? E eu gosto bastante do conteúdo dele. Legal. Eu vou indicar aqui também, que você falou, eu acabei de lembrar, não estava no roteiro. Vou juntar que você passou pelo Canadá, que é um país que eu morro de vontade de ir. Já tive uma oportunidade, mas desandou. E eu espero em breve passar por lá também. E esses insights eu também tenho. Eu, como todo citologista, eu adoro fotografia, né? A gente fica ali horas namorando as células e fotografando. Então, tem um fotógrafo canadense que chama Joel Robson. Ele também traz essas imagens, assim, às vezes bem abstratas, assim, que me dá essa inspiração para criar também. Às vezes coisas que não estão diretamente relacionadas à área, mas que me dá esses Muito bom. instantes, assim, e a gente tem que pegar. E aproveitando que amanhã não, né? Sábado é o dia do Sábado. biomédico, dia 20, a gente está gravando antes, falando de profissional que me inspira, que nos inspira, eu gostaria de deixar um abraço especial para todos os biomédicos do Instituto Adolfo Lutz, que eu passei, a minha ala tinha muitos biomédicos, foi ali meu primeiro contato com esse profissional, já que em Minas ainda não tinha, né, não tinha universidade, quando eu fui tinham poucas, e ali eu aprendi muito, foram grandes mestres, mentores, e até hoje me inspiro neles. Então, um abraço a todos os biomédicos do Instituto Adolfo Lutz, parabéns pelo dia. Legal. É muito bom ver isso, né? Escutar isso, porque, por exemplo, na residência, a gente também tinha um contato com os farmacêuticos lá muito grande, né? Inclusive, a gente era os mais amigos, porque a profissão era muito parecida, né? Então, a gente tinha quase atividades parecidas, as áreas eram bem semelhantes, assim, a gente era muito amigo, né? Então, foi na residência que eu comecei não, né? Aumentou minha admiração pelos farmacêuticos, né? Porque na graduação a gente achava, não, farmacêutico lá, biomédico aqui. Mas depois que eu vi tanto que a gente se complementa e tanto que é parecido as áreas, né? Então, é muito bom mesmo ter, né, essa união das profissões. Ninguém vive Maravilha, a gente sozinho, né, cresce muito Bruno? com isso. Bruno, para o pessoal que nos escuta, onde que a gente pode te encontrar? Deixa seus arrobas aí, suas referências para o pessoal te seguir. Olha, se todo mundo, acho que o principal aí é o Instagram, né, que hoje é o canal de comunicação mais próximo que eu tenho, que é @biomedicinapadrão, né? E aí lá você encontra também, né, para o meu perfil pessoal, para o blog, tem meu e-mail. Então, entrando no meu Instagram, você acha o resto, né, que fica mais fácil aí. Pode mandar pergunta na caixinha, pode mandar mensagem
privada, né, que eu respondo assim que dá, né? Ótimo, Bruno. Bruno, assim, é indiscutível, né, o seu trabalho na biomedicina. A gente não podia fechar esse mês de melhor forma do que trazer um profissional como você aqui, comemorando o Dia do Biomédico, mês de novembro, né, com a gente. Eu queria te agradecer muito pelo bate-papo que a gente teve aqui hoje, é muito enriquecedor. E, pessoal, sigam o Bruno, porque ali vocês vão encontrar material de qualidade, é muito importante, sempre enriquecedor para a nossa carreira. Bruno, muito obrigada. Obrigado, feliz dia do biomédico para todo mundo aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sucesso com o podcast. Qualquer dica que vocês precisarem, a gente já tem bastante experiência com o Biomedcast. Pode perguntar, que eu estou sempre aberto para compartilhar o que eu aprendi nesses anos aí. Ótimo, vamos precisar, porque a gente está engatinhando nesse processo. E, Bruno, a gente agradece muito a sua participação, a sua disponibilidade. Em nome de toda a UFAC, as portas da UFAC estão abertas para você, para divulgar seus cursos, participar de mais eventos com a gente. E é isso, pessoal. Se gostaram do episódio, curtam e compartilhem nas redes sociais e nos ajudem a divulgar o UFAcast. Fiquem ligados no próximo episódio, que é o último episódio do ano e está imperdível, com uma pauta leve e em clima de fim de ano. Sigam o UFAC Brasil e participem da construção dos próximos episódios, sugerindo temas e convidados. Aguardamos vocês. Até breve.